Só para contextualizar, para quem não acompanha muito, né, o futebol cearense e essa questão aí Na verdade, há uma rixa entre duas torcidas organizadas. Elas simplesmente é como se fossem torcidas rivais, assim, na prática, né? Que a JGT e a TUF, se tiverem próximo uma da outra, acontece o que aconteceu. Ambas do Fortaleza, só lembrando, né? Isso, exatamente. Ambas torcidas do Fortaleza que não consegue ficar nem perto uma da outra, né? E, obviamente, o setor destinado ali para a torcida tinha torcedores das duas organizadas e entraram em confronto aí, e boa parte foi presa e realmente que sejam punidos, banidos. O Fortaleza, até no ano passado, né, naquele incidente que aconteceu, não sei se foi no jogo do Palmeiras ou foi um outro jogo que teve um outro problema, já começou a pegar torcedores que, no caso, sejam sócios identificados, começou a cancelar, né, e tentar impedir que esse torcedor entre. E é uma luta que vai demorar muito tempo, né? Porque não é fácil. Assim, poderia ser mais fácil se fosse mais fácil mesmo a questão da punição para os bardeneiros. E, enfim, é um episódio lamentável. O próprio Marcelo Paes, presidente do clube, fez um vídeo, né? Talvez o torcedor tivesse na expectativa de ter um vídeo do presidente falando dos pênaltis que não foram marcados, mas eu acho que o Paes foi bem certeiro em fazer isso, e eu espero também que o Fortaleza, na figura do próprio presidente, consiga, né, tentar tirar esse tipo de torcedor. Foi uma vergonha para o que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos e o que essa torcida é capaz de fazer. Esses atos praticamente envergonharam o próprio Fortaleza. Claro que a pessoa pode dizer, mas não é torcedor. Não, é torcedor do Fortaleza. E o Fortaleza tem que se preocupar com a imagem dele. O próprio torcedor que não faz isso também tem que torcer para impedir para que essas pessoas acabem atrapalhando, né, o que é de fato ser o Fortaleza. Então, nesse aspecto, a fala do presidente após o jogo eu também achei muito importante, e que seja, obviamente, aplicado punições para as pessoas que cometeram os atos de baderna. Na final da Copa do Nordeste do ano passado, já tinha... É muito curioso, lá no Castelão, né? Você tem que estar na cabine. Se for o Clássico Rei, o Fortaleza fica do lado direito e o Ceará fica do lado esquerdo. Na final da Copa do Nordeste de 2022, a torcida do Sport ficou nesse canto e a do Fortaleza, as organizadas do outro lado. Uma das organizadas do Fortaleza é aliada da principal uniformizada do Sport. E era muito estranho quando você vê na arquibancada que tinha um clarão. Não era um clarão como a gente está vendo nessa imagem agora, um clarão de briga. Era um clarão já montado, onde fica organizada uma delas. Eu não vou nem dizer, vou nem dar nomes, eu não gosto de ficar dizendo o nome dessa forma, mas uma camisa azul e a outra com a camisa mais branca. Uma azul fica aqui, tem um clarão, e a outra, que volume maior, do branco, que fica realmente atrás da barra. E era muito curioso que isso tudo, porque da aliança de uma com a outra, que no caso é do Sport, que era o adversário da final, vira um problema dessa, porque essa é a aliança dos rivais do Sport de outro lugar. Vê que maluquice. Porque, no fim das contas, o que conta é a aliança das uniformizadas com outras uniformizadas. Ficou muito claro que conta mais do que o fato de o amor do torcedor ser o mesmo. Nesse caso, essas duas uniformizadas torcem pelo mesmo time, mas ela briga a partir de um outro elemento. É um negócio tão maluco. E você levar uma briga desse tamanho, eu não vou entrar tanto nessa questão dos organizados, porque eu acho que lá tem uma relação diferente, faz toda a festa, comanda, não sei o quê, mas uma hora essa conta paga. Porque o que eu posso dizer é algo que eu já falei, que é a opinião que eu tenho. Em Fortaleza, na cidade, em Fortaleza, não é diferente do Recife, de Salvador, de São Paulo. Não tem uma redoma que faça com que lá essas uniformizadas tenham um comportamento diferente, não. A sociedade é muito semelhante para achar que elas são diferentes. Em algum momento, essas uniformizadas elas provocam cenas desse tipo, como todas as outras. Em menor e maior escala, mas acaba provocando. E aí, nesse caso, foi nesse jogo fora de casa. Tomara que não aconteça, até porque o jogo tem em cima da volta e tal. Mas já pensou? Se de repente a Conmebol fala só, sem público na volta. Assim, seria uma coisa muito para a competição, seria horrível. Um jogo em vez de ter 60 mil pessoas, não tem ninguém. Mas tem jogos de portões vazios, tem jogos de portões fechados. Isso acontece. Eu não sei se foi por causa do Colo-Colo no passado, se já tinha sido confusão. Mas
tipo, ou era pandemia? Não, foi por causa da confusão. Foi um jogo lá, Colo-Colo e Fortaleza. Não tinha ninguém lá no estádio do Colo-Colo. Às vezes, de vez em quando o cara põe. Não me lembro exatamente porque que Colo-Colo jogou sem público contra o Fortaleza, não. Mas eu digo, já uma briga dessa aí, uma escala desse tamanho, a pessoa se uma punição imediata de forma preventiva, como aconteceu no Campeonato Brasileiro, a torcida do Vasco lá brigou lá e tal, de forma preventiva, ao próximo jogo já não tem, antes de qualquer julgamento, já não tem mais torcida em São Januário. Aí o jogo que a gente começou no programa, que poderia ser um jogo de clubes, o maior jogo de clubes da história do Castelão, que seria o jogo da volta da... Repito, para quem pegou, lá em 94, a Copa do Brasil, se aquele jogo tivesse sido a volta, aquele seria o jogo mais importante, mas aquele jogo foi a ida. O que decidiu o título ali foi lá no Olímpico. E esse agora, o que decide a volta, é o jogo que realmente decidiu o classificado à final. Ou seja, se não for o maior ou o segundo maior, no mínimo, você tem essa discussão, mas um dos maiores jogos da história de clubes do Castelão, aí de repente ficar... Não estou dizendo que está, não, estou dizendo se fosse o caso. De ficar sob ameaça de uma punição por causa disso aí. Não foi os caras brigando com a uniformizada do Corinthians, com a polícia militar, com torcedores comuns. Não, são duas uniformizadas brigando por uma relação de comando, uma relação de aliança, que uma não gosta, que bate com a outra. E isso tudo aqui. Aí, por exemplo, no Recife, dependendo do time que vem, nunca importa se o time tem uma rivalidade com o Náutico, Santo Sport. O que importa é se a organizada desse time é aliado ou não. Isso é muito maluco, que por vezes a história dos clubes mostra que era para ter uma rivalidade. E não tem. Por exemplo, assim, a uniformizada do esporte é aliada da torcida do Flamengo. Essa é uma coisa que pode ser coisa assim que não faz o menor sentido. Numa coisa institucional, era meio que a torcida da do esporte do Flamengo pode até, sei lá, alguns gostarem, outros fazerem diferença, mas a torcida do esporte, de uma forma geral, parece não gostar tanto do Flamengo, tem lá as suas razões, mas a uniformizada tem uma aliança. Tem a aliança também com a uniformizada do São Paulo, que é um time que dá no esporte de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas aí, nesse caso, aí vem nessa história. Aí vai ter o jogo no Morumbi. Aí você sabe que se o jogo for São Paulo e Sport, é um jogo mais tranquilo de ir. Isso. Porque a torcida do Sport, como é aliada de São Paulo no brinco e tal, você pode... Como foi agora, 49 pessoas, é mais tranquilo de ir. Esse jogo do SBT... O jogo passou no SBT, passou no TV a cabo também, mas o jogo no SBT, durante o segundo tempo, superou a Globo e a audiência. O jogo liderou. No Brasil foi o líder da audiência. Enfim, ou seja, um jogo que estava todo mundo assistindo, boa parte do Brasil estava assistindo, e esse clube que no jogo contra o América fez uma imagem absurda daquele mosaico espetacular, absurdo no bom sentido, aí fica todo expectativo, pô, a torcida dos caras é foda e tal, quando chega lá, Aí acontece isso. Primeiro, é uma queimada de imagem gigantesca. Pode, se não for punido nesse jogo da volta, pode ser punido e de repente não vai a campanha do ano que vem. Difícil vai ser não sair no mínimo uma multa disso aí. Porque cá para nós, assim. Tem que ser punido. Tem que haver uma punição. Não vamos ver aqui, não é para passar a mão na cabeça, não. Isso aí, da forma como acontece, é para ter uma punição. A Conmebol é péssima desse tipo de gestão. Racismo, os caras passam pano direto. E nesse caso de violência, enfim, é péssimo para o Fortaleza. Espero que tenha os 60 mil torcedores na terça-feira que vem. Mas já pensou, algum torcedor do Fortaleza que tem nada a ver com isso, de repente o cara vai dormir pensando, meu irmão, porque vê só, não vai acontecer, mas já pensou se o jogo, com todos os ingressos vendidos há mais de uma semana, de repente chega uma punição, como é que esses caras ficariam? Esse tipo de punição existe. Isso acontece. Em 2015, na vez que o Sport estava fazendo a campanha, ficou perto da Libertadores, justamente fora de casa, a torcida principal do Sport, que é a camisa amarela, arrumou uma confusão no Couto Pereira. O Sport foi punido com um jogo de portões sem público, justamente contra o Atlético Paranaense, o rival do Coritiba, na volta. E o Sport estava ganhando todos os jogos na ilha. O jogo foi 0-0 e no fim esses pontos fizeram falta lá na frente para ir para a Libertadores. Assim, uma briga fora de casa. Aí, ou seja, em algum momento aquilo deu uma merda muito grande. Aí, de repente, nesse caso, não é nem uma confusão em São Paulo. Assim, vacilo gigantesco. E mostra que os caras assim... quando eu falo esses caras, são os caras assim dessa região. Caras fato isolado, número 3.197. Os caras não são os caras de Fortaleza, são os caras dessa relação, onde uma bandeira, a localização de uma bandeira ou a tomada de uma bandeira, o cara vibra mais do que o gol de Zé Wellison.
Vira música. Vira música, vai ser cantada todos os jogos. É assim, é um negócio assim, eu sei que tem pode ter toda uma cultura, mas é uma cultura, em certa parte, para também não ser preconceituoso, mas em certa parte também dá para negar, uma cultura de violência, assim, não dá para negar. É o que aconteceu hoje. Tipo, essa briga começou porque alguém achou que Lucero não era para ser o titular, era para ser Silvio Romero, não, pô, isso aí não tem relação nenhuma com futebol, e quase nunca tem. E quase eu acho que esses eventos, maestros, sempre relacionados, eles precisam ser ressaltados de vez em quando para a gente entender, de fato, como as coisas estão diretamente ligadas, né? Esse exemplo do Fortaleza é o mais educativo possível, né? É o mais didático possível. São duas torcidas uniformizadas que defendem as cores, em tese, do mesmo clube, mas que são inimigas declaradas, que não podem habitar o mesmo espaço porque têm alianças com torcidas organizadas de clubes rivais do seu. Então, isso aí nada é mais claro do que esse exemplo quando a gente fala que não é futebol, apesar de estar 100% inserido no contexto de futebol, apesar de eu ter uma compreensão muito clara de que há uma cultura de violência porque há um ambiente violento no qual essa cultura é estabelecida, sobre o qual essa cultura retrata, né? Então, o que eu falo não é que não é um problema que precisa ser resolvido pelas autoridades. Não é isso que eu falo. O que eu falo sempre é que é um problema que precisa ser resolvido pelas autoridades e que precisa ser desvinculado da análise de futebol. Tem que deixar de ser um problema tratado aqui em ambientes da crônica esportiva e ser tratado por especialistas na área de segurança pública, né? Na área da justiça, da sociologia, da antropologia. Essas pessoas é que precisam estar imbuídas da missão de apresentar uma solução para o problema das uniformizadas vinculado ao futebol. Porque aí, velho, é o mais didático possível, prático e recorrente.